Analisar obras de arte pode parecer uma tarefa muito complexa, reservada a apenas alguns poucos entendidos do assunto. Mas não é bem assim. Nesse vídeo eu quero te mostrar que não é preciso ser um expert em arte para poder entender as obras. Usando alguns parâmetros básicos é possível compreender obras de hoje e de outras épocas. Mas primeiro eu quero te dizer que aqui eu vou me ater a obras de arte pictóricas, ou seja, pintura. O primeiro parâmetro que a gente precisa observar é a identificação. Toda obra tem um nome e um autor. Quando você está no museu, você vai encontrar essa informação em uma plaquinha ao lado da obra. Está ali o nome da obra e o autor. E se você está em um livro ou numa página da internet, em uma boa página da internet, geralmente essa informação vai ser dada a você em uma legenda, que vai te dar o nome da obra e o autor. O segundo parâmetro a ser observado são os dados técnicos da obra, que geralmente estão junto com a identificação. Então, nós temos o nome da obra, o autor e alguns dados técnicos, como, por exemplo, o ano em que ela foi feita, as dimensões da obra, o lugar onde ela está, se é em determinado museu, em que cidade, e também a técnica que foi utilizada para a execução daquela obra. Como exemplo, vamos citar a famosa obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Se olharmos a legenda, nós veremos as seguintes informações: o nome da obra, Mona Lisa, nome do autor, Leonardo da Vinci, ano em que foi pintada, 1505, tamanho do quadro, 77 por 53 centímetros, técnica utilizada pelo artista, óleo sobre madeira, onde a obra está localizada, no Museu do Louvre, em Paris. O terceiro parâmetro a ser analisado é o tema da obra. Muitos temas foram utilizados pelos artistas durante a história da arte. Existem alguns mais populares em determinados períodos do que em outros. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns temas que geralmente você vai encontrar nas obras pintadas. Alguns temas que nós podemos encontrar são cenas bíblicas, cenas de mitologia, retratos, cenas de paisagem, cenas da vida cotidiana, natureza morta, cenas históricas, crítica a uma ordem existente. E vários outros temas também podem ser utilizados pelos artistas. Depende aí da expressão artística de cada autor. O quarto parâmetro a ser analisado é a composição da obra. Toda obra é composta por elementos, e a maneira como o artista dispõe desses elementos vai formar a composição do todo. Então, por exemplo, temos ali de Sandro Botticelli o Nascimento de Vênus. Temos um casal que está ali voando, Zéfiro e Clóris. Temos a ninfa que está segurando um manto, esperando a deusa chegar à praia, e a própria deusa vindo sobre uma concha. Esses três elementos formam um todo. A maneira como Botticelli dispôs esses elementos forma uma composição dentro do quadro. Nesse outro quadro, Uma Dança para a Música do Tempo, Nicolas Poussin dispôs os elementos de maneira a formar uma composição geométrica elaborada com todo cuidado. Já em A Jangada da Medusa, o pintor fez uma composição piramidal. Os elementos formam uma pirâmide. O quinto e último parâmetro são os elementos visuais da obra. E talvez esse parâmetro seja o mais complexo de todos os que apresentei até agora. Toda obra de arte é composta basicamente de 5 elementos visuais, que são a linha, a superfície, o volume, a luz e a cor. Nem sempre esses 5 elementos visuais são encontrados em todas as obras de arte, mas pelo menos um deles a obra contém. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em cada um deles. A linha é um elemento visual que muitas vezes é utilizado para dar ou serenidade à obra, estabilidade, se ela for uma linha horizontalizada, ou ela pode indicar instabilidade e movimento, por exemplo, se ela é colocada em diagonal. O elemento visual superfície é formado pelo artista quando ele usa as linhas para delimitar uma área, e aí ele forma uma superfície, que tem uma altura e uma largura. A arte egípcia é um exemplo do uso da superfície. Muitas vezes percebemos o uso da superfície mostrando um espaço bidimensional
tranquilamente equilibrado. Já o elemento visual volume é usado pelos artistas para dar a sensação de tridimensionalidade à pintura. E é aí que a perspectiva entra em cena. Um exemplo majestoso, na minha opinião, é a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Nessa obra é possível você olhar o uso da perspectiva pelo artista e dá uma sensação que você pode colocar o pé ali, entrar na obra, subir as escadas e conversar com Aristóteles, lá no fundo. Outro elemento visual que é utilizado pelos artistas para trazer tridimensionalidade à pintura é a luz. A luz é o contraste entre o claro e o escuro. E no período barroco ela foi muito utilizada para trazer dramaticidade às obras, como a gente pode ver aí nas obras de Caravaggio. E por fim temos a cor como elemento visual, que de todos eles talvez seja o elemento visual que mais universalmente seja apreciado pelas pessoas. Talvez porque a cor nos afete emocionalmente. Muitos mestres da pintura utilizaram a cor em seu favor. Um dos grandes mestres, Tiziano, utilizou uma paleta intensa e vibrante em suas pinturas. Então, recapitulando, para você conseguir analisar uma obra de arte, primeiro você precisa identificar o nome e o autor da obra. Segundo, olhar alguns dados técnicos, como técnica que foi utilizada, aonde aquela obra se localiza, em que ano ela foi pintada e a dimensão que ela tem. Terceiro, o tema da obra. Observe qual é o tema, qual é o assunto que o autor está propondo para você observar. Quarto, a composição, como o autor dispôs os elementos que compõem o quadro. E por último, analise os elementos visuais. Linha, superfície, volume, luz e cor. Espero que eu possa ter te ajudado a entender que analisar obras de arte não é uma tarefa tão complexa assim e que você também pode fazer. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Tchau!